Com a doutora Niclésia Dias, que veio falar sobre a implementação do NR1, né, que é a norma reguladora para empresários manterem o setor no trabalho saudável, confiável, né, aplicando esse processo ali de reciprocidade entre empregador e trabalhador. E agora com a juíza, doutora Gilmara Pinheiro, para falarmos sobre violência doméstica. Doutora, seja bem-vinda ao Grupo Jornal de Comunicação. É pela terceira vez, mas porque hoje a gente conseguiu fazer um engendramento nas temáticas, né? Primeiro eu agradeço o espaço. Violência doméstica é uma questão de saúde pública que precisa ser tratada com muita seriedade para que a gente consiga realmente eliminar essa doença do nosso país. Há um número enorme que diz que a cada 2 minutos, né, um número excedente de mulheres, esse número passa por agressividade. Por que no Brasil tem crescido, apesar de vocês, dos tribunais de justiça, Ministério Público, meios de comunicação de massa, falarem tanto sobre o assunto e não há uma diminuição? Na realidade, existe uma diminuição no tocante ao feminicídio no nosso estado ano passado, graças a Deus. Em Sergipe, né? Em Sergipe, tá, no nosso estado. No Brasil não, continuou aumentando. Perfeito. Houve uma diminuição, sim, no número de feminicídios, nós fechamos o ano com 10. E eu posso falar sobre isso porque eu estava na gestão da Coordenadoria da Mulher. Perfeito. Agora, eu posso dizer o seguinte, eu estou como juíza titular do 2º Juizado de Violência Doméstica, e aqui lhe questiono, quantos mil habitantes tem Aracaju? Hoje, quase 700 mil habitantes. Certo. O que é que justifica nós termos 2 juizados de violência doméstica, sendo que um tem mais de 3 mil processos, são 3.400, e o outro juizado, criado há menos de um ano, ter 2.980 processos em andamento? É muito, né? Isso significa que a violência doméstica, apesar de estar sendo combatida da maneira equivocada. Sim. A gente precisa combater a violência doméstica não só acolhendo e cuidando da mulher. Sim. Ela, sim, claro que ela é prioridade. A gente precisa tratar essa mulher que foi adoecida com tamanha violência. Sim. Mas a gente precisa também cuidar desse homem. Desse homem agressor. Este homem agressor. Sim. Quando falamos cuidar deste homem agressor, para não termos uma ideia de uma fala limitante, bondosa com quem agride. Eu sei que não foi essa a intenção, não, né? De que maneira pode haver o cuidado desse homem agressor para que ele não mude de mulher, né? No aspecto de a mulher acabar o casamento, livra-se, mas o fato de ela ir embora e que ela deve mesmo, né? Ele vai continuar agredindo. Né? Exatamente. A gente costuma dizer que o homem que agride Maria, agride Júlia, agride Laura, que a gente precisa parar esse homem. Exato. E aí tem uma grande diferença, que é importante, você falou uma frase muito, muito importante aí, que a gente não está com isso passando a mão na cabeça do criminoso. Exato. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer é o seguinte, tem crimes e crimes. Tem crimes que são gravíssimos e que esse homem realmente tem que ir para a cadeia, tem que ser preso. E tem crimes que esse homem tem que ser cuidado, ser tratado por meio de grupos reflexivos. Certo. E eu posso falar, porque aqui no estado nós temos grupos reflexivos já funcionando em 16 municípios do interior. Certo. E aqui na capital, Lilian? desde Obrigado. 2015. E mais de 500 mil homens passaram por uma das universidades aqui, da nossa capital. Sim. O índice de reincidência caiu para 6%, o que mostra que funciona. Que Agora, você tratar o homem funciona. Se trabalha neste tipo de propósito? É importante, né? o que a gente percebe, infelizmente, Denis, é que nós vivemos num país que tem uma cultura patriarcal e machista. E isso vem desde que o Brasil era império, Quando o Brasil era império, e depois que o Brasil teve o primeiro Código Civil, a mulher ainda era um objeto, uma coisa. Sim. A mulher tinha que pedir autorização ao marido para poder trabalhar. A mulher não podia herdar se Para ela tivesse um viajar, irmão inclusive, né? para tudo. É. Então, olha, tem dados tão interessantes que se a gente parar para estudar, por exemplo, o Estatuto da Mulher Casada, que só aí a mulher pode ter direito a disputar a guarda dos seus filhos. A mulher gesta e a mulher não podia sequer ter a guarda dos seus filhos. Muitas delas ficavam vivendo violência doméstica porque não queriam se afastar dos seus filhos. Sim. Então, a gente vive uma sociedade patriarcal. E é difícil quebrar isso de uma hora para outra. Isso é um trabalho longo, é um processo lento, que a Lei Maria da Penha, que faz 19 anos agora, nesse mês de agosto, acabou de fazer, vem mudando, é um marco importante, mas que a gente precisa continuar trabalhando para mudar o quê? A maneira como o homem se comunica, a maneira violenta como esse homem chega em casa e quer tratar essa esposa. Exato. E isso só o grupo reflexivo, com psicólogo, com assistente social, consegue fazer. Eu acredito que é uma grande mudança e que, ao mesmo tempo que eu sei ser benéfica, a doutora Niclésia, inclusive, está conosco, outra comunicação aqui bacana, que é o critério da psicologia presente, né? Para mudar
vai exigir muito de todos nós da sociedade. É uma rede. É uma rede. É uma né? rede de combate à violência doméstica. Tanto que, quando eu entreguei a gestão, agora no início de 2025, eu agradeci a rede. Porque sem a rede, a gente não conseguiria o sucesso que a gente adquiriu. Eu vou contar uma coisinha bem rápida. Uma certa feita, eu estava viajando, não vou dizer o estado, e presenciei uma cena de um amigo meu, no caso, com a namorada, porque ela pegou o vinho que ele não gostava, ela pegou um vinho dos que havia na adega que ele não gostava. E ele achou que ela tinha a obrigação de saber qual era o vinho que ele gostava. Só que, para além de eu estar presente, que aí é uma agressividade dupla, na minha concepção, eu não deveria nem agredir com a minha presença ou sem a minha presença. Claro. Mas, como amigo, né, quando ele agrediu, eu virei e perguntei a ele, né, o que é que está na frente da moça, inclusive, o que está acontecendo, né, para você se achar no direito de agredir uma pessoa na minha frente. E aí vale a pena falar que esse tipo de agressão muitas vezes não é reconhecida como agressão. Porque claro que é agressão. A partir do momento que você diminui aquela pessoa, você faz um tipo de violência que a gente chama de violência psicológica. A gente precisa trabalhar a mulher que sofre violência psicológica muitas vezes até mais do que a mulher que sofre apenas a violência física. Sim. Porque a violência psicológica, e aí a psicóloga pode dizer, deixa marcas profundas na mulher que são muito difíceis de serem tratadas. Não é isso, doutora Niclésia? Por favor, minha querida. Exatamente. E importante o que a doutora Gilmara falou, o seguinte, que existe violência patrimonial, física e... Financeira. Não, patrimonial, porque é bem física. É patrimonial, a física, a sexual, a psicológica, e nós temos... A sexual é quando o cara acha que a mulher tem que fazer sexo porque ele está com vontade. Exatamente. Inclusive, tem uma fala da filha de Silvio Santos, que é assustadora, inclusive, que é a que substituiu o pai. Qual é o nome dela mesmo? Patrícia, né? Patrícia Bravanel. Que ela disse que o César Faria, que foi ministro, ou é ministro ainda, né? Foi ministro, né? Ele e é político. Disse que muitas vezes ele está com vontade e eu faço sem querer. E aí repercutiu essa fala. Eu lembro. Lembra dessa fala? Lembro. Repercutiu, porque você imagina a pessoa fazer sexo sem querer, só porque o marido quis, né? E aí está complicado isso, né? Já é um abuso. Claro. E aí vale a pena acrescentar uma violência que não foi citada aqui pelos dois, Acrescente, que é a violência moral, que hoje tem sido feita de maneira virtual pelas redes sociais. Olha, cita exemplo. Que é a injúria, a difamação, é a diminuição daquela mulher, é você diminuir a reputação daquela mulher diante da sociedade. Sim. A gente vê muito isso no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Está usando a roupa curta, essa é uma... E não só isso. Eu tenho casos, por exemplo, de homens que estão respondendo a processo criminal porque foi para o Instagram dizer que a mulher, desculpe o termo, era uma prostituta, desculpe o termo, era uma vadia, e outros termos chulos que não vale a pena trazer à tona aqui. Ou seja, já se responde por violência moral. Sim, de forma virtual, que também já é qualificado como crime. Ou seja, não é território sem lei. Não é território sem lei. Quando a mulher escuta abusos, doutora Niclésia, agora com a psicóloga, continuamente, né? Você não presta, você fez errado, casei com você, como se fosse até uma benesse, né? Até um privilégio casar com ele. Você nunca vai achar né? alguém que te queira. Que te queira, né? Quer dizer, a mulher não pode achar que isso não vai ser repetido amanhã, né? Tem que tomar providência de imediato. Tem que tomar providência de imediato, mas assim, veja como é interessante essa fala. Só para concluir a inicial. Por favor. A violência doméstica, mas todas as pesquisas, inclusive eu fiz questão hoje de ver isso novamente, de verificar. Sim. A violência doméstica mais liderada mesmo é a violência psicológica, porque ela não é falada. Então, as mulheres, elas vivem muito isso. Muitas mulheres que escutam isso, elas não vão lá denunciar. Sim. E aí vem com a fala que a doutora Gilmara falou, porque muitas vezes, ela deu um exemplo aí de que a mulher não deixa porque ela não quer ficar longe dos filhos. Sim. E aí são inúmeros exemplos que são incontáveis, porque tem outra coisa também. Tem mulher que, quando escuta todos esses...
essas palavras ofensivas, elas se identificam com a criança interior, aquilo que ela ouviu dos pais, e elas acham reprodutividade. E elas acham que ela está no mesmo lugar. Então elas acabam se identificando, elas não conseguem mensurar, o inconsciente não consegue mensurar, e elas não têm apoio de ninguém, e aí gera um outro tipo de problema, um outro tipo de trauma, que é tipo assim, uma coisa que para você acessar a solução, fica uma coisa assim muito distante, porque a pessoa ela não vem para você. O que a doutora Jamala fala sobre os dados que ela tem, sobre os processos que ela vê, ela passou 2 anos visitando, conhecendo várias histórias, presenciando, acolhendo, ajudando, intercedendo. Ali não é nenhuma gotícula do que realmente existe. Do que é realmente concreto. Isso. O TJ Sergipe, as pessoas acham que a lei ela é muito flexível ainda com os agressores. Mas isso eu concordo. Veja, eu quero ouvir mais. E, inclusive, que só vem quando nós da mídia, obviamente, não cobramos, mas auxiliamos para que as autoridades vejam. Na realidade, o caso do rapaz do elevador, que deu 61 socos. Ontem, outro caso veio à mídia de um vizinho que saiu arrastando, já viu esse caso? Sim. A vizinha dele pelos cabelos, pelos andares de escada, arrastando como se fosse um saco de lixo. E aí as providências são tomadas, né? Houve o caso da delegada agora, daquele rapaz, né? Com a delegada que matou o gari com a arma dela e que já tinha quebrado o braço da companheira anterior, e a delegada não sabia disso, gente. Então, fica tudo muito confuso na cabeça da sociedade, né? Na verdade, o judiciário está aí e ele está aberto para todas as denúncias. Certo. O grande problema é que muitas mulheres não querem denunciar, ou por desconhecimento ou por medo. E aí a imprensa ajuda, que a imprensa quebra esse estigma e consegue trazer essa mulher para a gente. Sim. Aí essa mulher começa a procurar a Polícia Militar, a DAGV, o CRAM, aqui de Aracaju, por exemplo. Sim. E isso facilita e abre portas para essa mulher. E eu gostaria de acrescentar, Denison, que é muito importante. Por favor. A imprensa não pode fazer um desserviço contra a Lei Maria da Penha quando fala, por exemplo, da medida protetiva e diz que ela não funciona. Ela funciona sim. Funciona sim. E se você levar em consideração que as mulheres que morrem no Brasil são mulheres que não têm BO, que não têm nenhum tipo de denúncia, e foram mulheres que começaram com violência psicológica, muitas vezes, porque o ciclo da violência começa aí, e terminaram com a violência física e com o feminicídio. Olha lá, 3 mulheres mortas na Bahia. A polícia analisa câmeras, né? Corpos foram encontrados em Matagal. Inclusive, eu conheço muito aquela praia, chamada Praia dos Milionários, porque nós tínhamos Ilhéus. Nós tínhamos casa de praia depois de Cainágua, que é uma parte ali da Praia do Sul. Então, eu, na adolescência toda, antes de vir para cá, todo final de semana, a gente frequentava ali porque tinha uma boate e eu me esbagaçava de dançar. Então, eu conheço aquilo ali com a palma da minha mão. A gente é novo, não tem juízo, né? Mas mãe só mandava com amigos, e uma amiga minha mais velha, chamada Cláudia, que ela controlava a gente e dava as informações ainda na época do orelhão, entendeu? Mas funcionava, né? Doutora, volta aí a falar sobre isso, querida. Vá, então, a gente precisa trabalhar, por isso que é tão importante falar de violência doméstica, para fazer com que essas mulheres que estão nos ouvindo agora, que vivenciam violência doméstica, que por medo não procuram ajuda, que essas mulheres procurem ajuda. Denunciem, procurem os CRANs de sociedades, procurem a DAGV, chame a Polícia Militar, e que os vizinhos também façam isso. As pessoas precisam parar de pensar que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete crime, sim. É crime de ação pública, lesão corporal. Hoje é regra e lei. Hoje é regra e lei, com apenas de 2 a 5 anos de reclusão, e que precisa ser denunciado para que a gente proteja essa mulher. Não só essa mulher, me desculpe, proteger essa família. Porque a violência doméstica ela não agride só a mulher, ela agride as crianças que fazem parte dessa família. Muito, os filhos sofrem. Então, a gente precisa proteger também essas crianças que são o futuro dessa nação. Tem um detalhe importante: se uma mulher for agredida, automaticamente, nós infelizmente temos 1 minuto, tá, doutora? Mas, por favor, se a mulher for agredida por murros, tá? E esse cara, esse malandro, eu vou tirar a palavra malandro, porque ele pode ser recuperado e passar por tratamentos, como nós comentamos
anteriormente, né? Esse homem agressor, naquele momento, ele for pego ou 2 dias depois, ele ainda pode ser preso ou ele fugir do flagrante? A prisão em flagrante, tem 2 tipos de flagrante, o flagrante próprio e o flagrante impróprio. Tá. O flagrante próprio é aquele da hora, que pega. E o flagrante impróprio é quando você é pego com objetos do crime, em situação que dê a entender que você praticou aquele crime. Certo. Geralmente, como regra, as prisões elas ocorrem com a prisão em flagrante do flagrante próprio, ou seja, naquele momento, que é o momento que a polícia militar chega, Mas a que tem que mulher se ligar está para 190. arrebentada. É isso que eu quero falar agora. A mulher Sim. está arrebentada. É uma prova de que ela apanhou, né? Sim. A princípio. Ela tem testemunha. Mas ainda que não caiba a prisão em flagrante, Certo. cabe a prisão preventiva, que é um outro tipo de prisão. Pronto. Que pode ser requerido pelo Ministério Público. Agora, vale ressaltar que hoje o juiz não pode, de ofício, decretar uma prisão. Certo. Teve uma alteração já há alguns anos atrás, e o juiz só pode decretar uma prisão preventiva se for requerido pelo Ministério Público ou pelo delegado de polícia. Isso nos deixa um pouco de mãos atadas. Exato. Diretamente, né? O pacote anticrime, ainda na época de Doutora políticos Jumara anteriores. Barreto, infelizmente as Pinheiro. duas, tá? Para encerrar, Pinheiro, perdão. Tranquilo. Infelizmente, para encerrarmos, a pergunta é: deveria haver um reforço no Código Penal brasileiro? Sim, porque a sensação de impunidade gera a criminalidade. As pessoas se acham à vontade para fazer? Exatamente. Sabendo que não vai ficar preso, facilita a pessoa querer cometer aquele ato. Ok. A prisão assusta. Assusta, né? Sim. Assusta. Assusta. Eu vejo o carro da polícia, não faço nada de errado, eu já fico achando que eu vou ser parado. Eu entendeu? tenho um amigo que fala, eu Eu aguento tudo, respeito, menos viu? cadeia. Não, eu respeito. A polícia mandou parar, já estou encostando, entregando documento, já saio do carro, levanta a mão. Não tem problema nenhum. Quem não deve, não teme. Né? E nessa história toda, Denis, gostaria de finalizar, porque a gente Por está favor, acabando, querida. que nós precisamos proteger as mulheres. Nós, mulheres, precisamos nos unir. E precisamos verdade. entender que aquela mulher Tem não é mais rival. empatia, né? Aquela mulher não é rival. Ela é a nossa parceira, ela é a nossa amiga. Então, ao invés de julgar, estenda a mão, acolha, proteja essa mulher que está sendo vítima E de agressão. denuncie. E denuncie. Meninas novas, menininhas de 14, 15 anos, que estão começando a namorar. Se namorar disser, tem que fazer sexo, uma vai atrás de outra, fala a seu pai e a sua mãe, confie nos seus pais, que é outro Isso, detalhe aí da geração, isso. né? E mande esse rapaz embora, porque ele precisa se tratar. Com certeza. Né? Se quiser o seu dinheiro, manda embora também. Se quiser seu patrimônio, também manda embora. E se gritar, puxar pelo braço, desrespeitar, mais uma vez, digam aos seus pais, viu? Digam aos seus pais. Isso é muito importante. Você tocou num tópico importantíssimo com Por relação ao favor. adolescente. Não encarem isso como ciúme. Ele me ama e tem ciúme de mim. Não. Tudo que tira a sua paz não é amor. Tudo que tira a sua paz é violência. Obrigado, querida, viu? Eu que agradeço. Obrigado, querida. Viu? Obrigada, eu que agradeço. É isso aí, tá? É isso aí. Vamos agora continuar com... Eu vou ao intervalo comercial. Um grande abraço, agradeço a doutora Jumara Pinheiro, a doutora Niclésia Dias, ambas presentes aqui com esta temática importantíssima. Virará matéria, inclusive, já amanhã, terça, na quarta-feira, completa, em collab com as suas redes sociais, se permitirem o grupo Perfeito, utilizar, tá? claro. O grupo, as redes sociais, todo mundo junto, a minha rede social, para que as vozes elas sejam ampliadas. Eu me despeço de vocês, somos o Grupo Jornal de Comunicação, presidido por José Arinaldo de Oliveira Filho. Fique agora com os professores maravilhosos, César Cabral, Carlos Ferreira e Heron Ribeiro. Essa turma que vem falar sobre política e sobre os fatos da também sociedade sergipana e brasileira. Um grande abraço e até a próxima segunda-feira. Esta é